Estou entre os milhões de brasileiros que torcem para que este governo dê certo. São milhões de brasileiros que foram às ruas desde o ano passado, se mobilizaram diante de um momento em que a população brasileira já não acreditava mais no governo, não suportava mais os escândalos a cada minuto, a deterioração do quadro político nacional e, como tal, a falta de esperança e a falta de apoio à atual à ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que havia quebrado todos os seus compromissos que havia feito para poder chegar ao poder. Michel Temer assume um governo de emergência e de esperança. De emergência porque não teve tempo para poder montar a sua equipe. A presidente foi afastada às 7 horas da manhã e ele foi empossado à 1 hora da tarde. Mas, de repente, a base da ex-presidente Dilma Rousseff vem cobrando eficiência do governo ou dizendo que existem denúncias ou gravações contra ministros que compõem hoje o governo Michel Temer. Mas, no entanto, todos eles foram excluídos do governo em menos de 24 horas. Se nós buscarmos governo Lula e governo Dilma, nós tivemos 29 ministros denunciados e nenhum foi exonerado, nenhum foi demitido. Todos foram muito bem acolhidos e foram mantidos na estrutura do governo. A obstrução para que o processo de Lava Jato, para que o processo do Lava Jato avançasse e a força-tarefa pudesse buscar provas, foram praticados não só por ministros, mas pela própria presidente da República, na nomeação de um ministro do STJ, como também na indicação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Ora, este momento é também, além de um governo de emergência, é um governo de esperança. Sim, porque a população brasileira, nesta hora, não vai fazer concessões alguma. E o presidente Temer sabe que a pauta é a pauta que foi elaborada pelas ruas. E a pauta determinou apoio completo à Operação Lava Jato, e assim será feito neste governo. Mas é importante também que possamos dar um mínimo de condições para que esse governo possa trabalhar. É interessante, já devido à escassez do tempo, que uma senadora que me antecedeu do Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Bezerra, diz que nós estávamos obstruindo ou dificultando ter melhores dados sobre o Ministério da Educação. Pelo contrário, nobre colega senadora Fátima Bezerra, o que nós não vimos foi a eficiência de Vossa Excelência no momento em que seu governo cortou o orçamento do Ministério da Educação em 21,6 bilhões de reais, de 2015 para 2016, em que ela também, em 2014 para 2015, ela comprometeu o Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico em 1,9 milhões de contratos que existia para aproximadamente 311 mil, em que ela trouxe algo estarrecedor sobre todos os programas do Ministério da Educação, onde a parte específica de construção de creches de 2015 para 2016 foi exatamente cortado em 87%. O Brasil Carinhoso, uma queda real
de 66%. Temos também uma diminuição dos investimentos do Ministério da Educação em 57,3%. Ora, nós temos aqui dados que são avassaladores. O ProUni, cortado em 18%, o Pronatec em 59%, as bolsas ACAP e CNPq em 100%. Interessante é que, no momento em que o ministro Mercadante lá estava, a senadora Fátima Bezerra não tinha nenhuma preocupação em querer trazer aqui o ministro da Educação, da Fazenda e do Planejamento. Ora, senadora, vamos deixar o ministro Mendonça Filho trabalhar, ministro Henrique Meirelles, corrigir todos esses desmandos que aconteceram durante todos esses anos, onde nós recebemos um Brasil, um país em queda livre, um país que a estratégia de governo foi não só uma contabilidade criativa, mas foi um orçamento falsificado. Nunca tínhamos visto, em nenhum momento de nenhum governo, falsificar orçamento. Só agora o brasileiro sabe que de um déficit previsto de 60 bilhões, nós chegamos a 150 bilhões de reais. Cada brasileiro é devedor de mais de R$1.000, independente da sua classe social, para poder pagar o desmonte do governo da presidente Dilma e do presidente Lula. Eu encerro dizendo que eu tenho a certeza absoluta que ninguém aqui está pensando na volta da presidente Dilma. E falo isso com uma tranquilidade enorme. Até porque o próprio ex-presidente da República, Lula, confessou ao ex-presidente Sarney que foi o maior erro que ele cometeu na sua vida política. Eu pergunto, alguém quer reviver o maior erro que o Lula praticou em toda a sua vida política? Alguém quer retornar ao poder? Alguém que tanto mal fez ao país, deixando o país em frangalhos? Encerro, senhor presidente, tendo a consciência tranquila que vamos trabalhar, superar as dificuldades que o PT tem imposto à nova gestão, mas, sem dúvida nenhuma, recuperaremos a esperança e colocaremos o Brasil como sendo referência mundial no equilíbrio, na democracia e também no desenvolvimento e na oportunidade de emprego para os 120 milhões de brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.